Acredite no impossível. Eu vou contar uma história para você e você vai entender o que é acreditar no impossível. Eu tive um aluno que o pai dele disse assim para ele: você gosta disso, mas isso não vai te dar o teu sustento. Então é melhor você trabalhar com isso, que isso vai te dar o seu sustento. E uma vez com uma vida sustentável, autossustentável, aí sim você vai poder viver do que você gosta. Nesse momento, o que está acontecendo aí? Um grande desvio. Um grande desvio porque o que você mais gosta tem que ser a fonte da sua autossustentabilidade. Mas em algum momento, eu não sei em qual, houve uma inversão de ideias e muitas pessoas hoje são frutos dessa inversão, porque elas não acreditam que é possível viver do que gosta. E que para você se manter e ter uma vida autossustentável, você tem que se dedicar ao que você não gosta. Então, isso aqui é um trabalho para eu ganhar dinheiro. E depois, o dinheiro que eu ganho, eu vou me divertir. Quantas pessoas não vivem assim hoje? Quantas pessoas não são assim? Eu me lembro que uma vez eu estava num supermercado, eu não vou dizer qual, né? Mas é um desses supermercados grandes, americanos. E a gerente desse supermercado, ela estava dizendo assim para os funcionários dela: calma, eu acabei de chegar, faz um mês que eu saí de férias, eu vou levar um tempo até eu engatar de novo. Então, observa o que ela falou nessa simples frase, que durante um mês ela viveu como ela gosta, que é de preguiça. E aí, quando ela retorna ao trabalho, um mês de descanso não foi o suficiente para ela retornar ao trabalho com mais vigor e vitalidade. Ela precisou e ia precisar de um tempo até ela engatar de novo. Você consegue perceber o que essa gerente, né, desse supermercado revelou naquele momento? Então, essa é a questão. Porque muitas pessoas acham que ficar de férias, né, é descontrair. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal e que me norteou muito logo no começo da minha jornada, que é assim, na época, né, que eu iniciei o Tai Chi Chuan, e foi um marco histórico, né, eu iniciar a jornada no Tai Chi Chuan. Não foi por amor à arte, não foi por necessidade, não foi por aspiração, não foi por nenhum dos motivos que eu iniciei o Tai Chi Chuan, mas por um único motivo. Eu queria a espada tradicional chinesa e ela é uma graduação do Tai Chi. Então, para eu conseguir chegar onde eu queria, eu tinha que fazer Tai Chi. Então, sem negociações. E esse é o motivo pelo qual eu me inspirei a estar com você nesse momento. Porque quando eu gosto de alguma coisa, quando algo realmente me chama a atenção e eu olho e vejo, né, beleza, eu vejo, falo, nossa, realmente o que eu estou observando está mexendo com o meu coração, ele está vibrando, ele está brilhando, né? Ele está muito motivado. Quando isso acontece, eu vou buscar. Porque eu a Belze não é uma pessoa de contemplar ou admirar. O que merece a minha contemplação e minha admiração, eu vou buscar e quero ser. Então, isso pode ser uma bênção, pode ser uma virtude, pode ser, ou talvez nenhuma dessas, né? Porque eu vou buscar, não importa o que seja. E assim eu cheguei até onde eu estou. Eu vi a espada chinesa, eu fui buscar. No começo ninguém acreditava, né? Mas eu olhei, eu falei, eu sou ela e vou buscar. E fui e peguei aquele fio de aranha que eu tive e desbravei a linha do tempo. Até eu chegar à competição em 1998. E
título ainda é meu. Então, desde 98 que o título é meu. Então, todo ano eu ia defender o título e mantinha o título. Tá? Então, hoje eu sou octadeca campeã em esgrima chinesa. Mas eu também tenho muitos títulos em mais, acho que 5 modalidades de Neijia, que é a arte da força interna. Então, o impossível não existe. A única coisa que te impede de realizar o que você quer é você pensar ou acreditar, né, que não é possível. Mas a vida Ikigai, ela está dizendo o que para você? A vida Ikigai está dizendo que você tem que, né, afinar tudo, tudo, a sua missão, o que você gosta, tudo que compõe para a sua realização pessoal. Então ela tem que ser a sua autossustentabilidade, tem que ser a sua motivação, tem que ser a sua missão de vida, tem que ser o que você mais gosta de fazer, tem que ser o seu propósito de vida. Então quando você consegue combinar tudo isso, aí você tem a vida Ikigai, que é a sua motivação para levantar de manhã e começar o seu dia. Então eu posso contar para você muitas histórias de pessoas que vivem de forma invertida. Mas, quando eu comecei a fazer o Tai Chi, que foi exatamente nesse ponto que eu concluí, né, com algumas informações, eu naquela época, eu fiquei sabendo, né, que na China não tem domingo, todos os dias são iguais. Então, como todos os dias são iguais, então os chineses, eles combinam no seu dia a dia como combinar família, trabalho, que é a autossustentabilidade, e o seu Ikigai, o seu momento pessoal. Eles combinam isso. No primeiro momento você fala, meu Deus do céu, ai, você viver numa sociedade que não tem domingo, né? Que todo dia é igual, você acorda de manhã, você trabalha, você volta para casa, você dorme, acorda de manhã, parece meio que enfadonho, mas não é. Sabe por que não é? Porque quando você tem um hábito, o seu corpo aprende a tal hora fazer tal coisa. E isso faz com que você tenha uma vida feliz. Você não tem uma vida sofrida como aquela gerente daquele supermercado, que passa o ano inteiro sofrendo ali os perrengues da profissão dela, para ela poder ter dinheiro em um determinado status, para uma vez por ano, durante um mês, ficar comendo, deitada, tomando sol na praia, engordando, ficando pesada, mente turva, preguiçosa, lenta, e aí quando ela volta para trabalhar, esse um mês de férias de descanso, na verdade, não descansou nada, né? E isso é que a gente precisa acordar, entendeu? E despertar. Porque se você for ver a forma como se vive na China, se é que isso é real, você sofre muito menos, ou seja, você não sofre nada, porque você tem um corpo sempre bem disposto, você sempre tem um corpo motivado, você combina o seu dia a dia, as suas práticas, né, de atividade física, o seu horário de alimentação, o seu horário de trabalhar, né, exercer a sua profissão, que você tem habilidade, então aquilo é um treinamento muito grande. Aliás, o que é Kung Fu? Kung Fu é habilidade. E as técnicas, né, marciais do Shu, que é a arte marcial chinesa, elas vêm, né, e têm suas raízes nos hábitos, né, nos hábitos do dia a dia. Então o cara corta muita coisa, então ele tem uma habilidade muito grande com o facão. E esse é o Kung Fu dele. Então essa passa a ser a sua arte marcial, porque quando ele precisar se defender, ele é um expert, né? Dentro daquela habilidade de cortar. O outro é o arqueiro, então ele tem muita força no braço. Então, se ele precisar se defender, ele vai usar o bastão longo, porque ele tem habilidade em manuseio e força o suficiente para lidar com um bastão longo, porque ele é um arqueiro. Então, olha que interessante o que eu estou falando para você.
você desenvolve a sua arte marcial no seu dia a dia. E aí, quando você assiste um filme como aquele O Guerreiro da Paz, né? E o mestre, o Sócrates, diz para ele assim: eu treino com tudo. Ele está dizendo exatamente isso. Ele treina com tudo. Então, se ele vai apertar um parafuso, se ele vai preparar uma comida, se ele vai varrer um chão, esse é o treinamento dele. Então, você treina com tudo e a sua vida passa a ser um desafio. E você começa a adquirir habilidade nas pequenas coisas, porque você passa a controlar as pequenas coisas. E aí eu vou revelar para você um segredo, que não é secreto, tá? Segredo é que se não for falado, a gente não percebe, mas quando ele é revelado, aí sim passa a ser uma informação consciente e pode fazer toda a diferença na sua vida. Que é exatamente isso. Se você quer grandes conquistas, se você quer vencer lá em cima, você, para conseguir vencer lá em cima e conseguir o topo, você tem que estar habituado a vencer. Porque vencer lá em cima é consequência de todas as vitórias que estão embaixo. Então, se você está acostumado a vencer as pequenas coisas, vencer as grandes é uma consequência, porque você está habituado a vencer. Mas se você tem que pegar um macarrão de dentro da água com um hashi e não consegue, você está perdendo para um macarrão que está dentro da água só porque você tem que tirar ele com o hashi? Como você quer chegar lá no topo? Eu não sei qual é a sua meta, eu não sei aonde, né, você quer chegar, eu não sei o que está ali no seu horizonte ou além dele, que parece muito distante e impossível, mas não é. Se é isso que você quer, você tem que olhar para o que você quer e caminhar em direção a ele, tá? Bom dia, Ailton. Boa tarde, né? Bom domingo. É um bom horário, né, para nós estarmos juntos agora. Ailton, tem pergunta? Por favor. Então, isso é muito importante. O que, ó, você vê, eu estou agora às portas do meu banho, mas eu resolvi antes conversar um pouquinho com você, né? Trocar essa ideia, esse feedback sobre o impossível, porque o impossível não existe. Se você acha que eu estou com devaneios, então eu vou te dizer o que eu vi e estudei quando eu fui fazer, praticar, né, e me dedicar ao Iaido, a arte de enfrentar o desconhecido, através de uma espada samurai. Se você segue esse caminho, né, do Iaido, você vai aprender muitas coisas. E uma delas é que, né, existem 5 expressões que ajudam você a conseguir realizar o Iai. Então eu vou revelar para você essas 5 versões de autorrealização, que ajuda você na sua autorrealização. Primeiro, o cristianismo. Porque o cristianismo é um segmento que diz para você que tudo é possível de se realizar nesse mundo, desde que você queira. Querer é o sentimento que vai fazer você trazer para este mundo que já é seu no céu. Então, o céu ele dá um dispositivo do desejo, do querer, para trazer para esse mundo que já é seu. Então, se você quer realizar o Iai, na verdade você já é o Iai. O desejo, a disciplina é um meio de você trazer e manifestar para esse mundo o que já é seu no céu. Mas o querer, o desejo, não é um desejo de devaneios, né? De sonho. Ah, eu gostaria tanto, né? Mas quando você fala, ah, eu gostaria tanto, já está implícito que é um sonho. Não, não é esse desejo. O desejo para você realizar é aquele desejo que você sente sede, vai, pega água e bebe. Esse é o desejo que aciona você a
realizar ou buscar ou conquistar aquilo que é importante para você. Você pega um telefone e fica fazendo oração, eu tenho fé que a hora que eu discar os números, eu vou conseguir uma ligação com a outra pessoa e ela vai atender. Eu tenho fé que isso vai acontecer, né? Isso é uma forma supersticiosa, religiosa, de desejar alguma coisa. E quando você tem fé, fé é certeza. Então, quando você tem fé, você pega o telefone, você liga e fala, oi, tudo bem? Como é que tá? Não, legal, então tá, tchau. Isso é a fé. É aquela ação que você tem certeza de fazer. Você não fica naquele sentimento, né, de oração, eu vou orar, eu vou pedir, quem sabe, né, eu tenho ser, né? Não. O desejo e a fé está ligado ao fato de você pegar o telefone, ligar, fazer o que precisa e desligar. Então, isso está ligado ao cristianismo. Tudo é possível de realizar nesse mundo. 2. O budismo. O budismo, né? As águas tranquilas do lago. Então, ele vai ensinar para você, ele vai dizer para você como você vai conseguir chegar em você mesmo. Ele vai te dar condições de você identificar o que é você e o que não é você e o que você pensa que é você. E a partir do momento que você se identifica dentro de você mesmo e identifica quem não é você, então você começa a juizar tudo que vem de impulso. Por exemplo, eu quero comer um chocolate. Quem quer comer um chocolate? Eu quero comer um chocolate? Eu preciso de um chocolate? Não. Então, quem quer comer um chocolate que está em mim? Aí você vai lá no mundo das ideias e vai descobrir. Às vezes, no meu caso, talvez seja a menina que eu fui, né? A menina que eu era, né? E aquela menina gostava de chocolate, então aquela menina ainda está lá dentro, mimada, caprichosa, e que quer o chocolate. Então, quando eu como chocolate, eu estou satisfazendo, atendendo um desejo meu ou da menina que eu fui. Então, no budismo, você se ajuiza. E aí você começa a entender quem é quem precisa do quê, e você começa a colocar ordem na casa. E aí você decide se vai comer o chocolate ou não. Às vezes, eu até atendo a menina mimada, que é para ela parar, né, de ficar me aporrinhando e me desviando do que é importante para mim. Mas isso no intervalo de tempo, porque até eu acalmar essa menina e encaminhar ela para onde realmente ela deve ir, para que eu possa ficar, né, dentro do meu mundo em paz. Eu comigo mesmo. Então, tudo isso é um trabalho que você vai aprender através do budismo dentro do Iaido. Agora, o taoísmo dentro do Iaido, você vai aprender que você tem que ter a atitude T. Eu não sei se esse T está sendo bem pronunciado, mas se for escrever na romanização, é TE. Mas esse TE, T, está ligado à alegria, à motivação, tá? Então é usado o exemplo do surfista, né? Qual é o momento de realização do surfista? Qual é o melhor momento da vida dele? É quando ele está em cima de uma prancha, né, pegando aquela onda do sonho. Essa é a máxima do surfista. Então, nesse momento, ele está vivendo a atitude T, que é a alegria. Por quê? Porque ele está num meio instável, inseguro, ele tem que se equilibrar para poder estar ali, mas ele gosta disso. Ele se diverte com essa instabilidade, essa insegurança. Então, essa é a atitude T, né? A alegria, né, de conviver com a instabilidade, que é o que nós temos que ter, porque nós vivemos numa vida onde há movimento. Esse movimento é o Tahiti. Então, hora tem, hora não tem. Hora você vai, hora você fica, hora você é empurrado para trás, hora você é empurrado para frente. Então, a vida o tempo todo é equivalente à prancha que você está pegando uma onda, né? Uma onda que é uma superfície instável e em movimento. Esse é o melhor exemplo de Tahiti
que você pode desenvolver através do Tai Chi Chuan. Então, o Tai Chi Chuan, o tempo todo, a partir do momento que você começou, você está numa linha de constante transformação. Um movimento se sucede pelo outro, é sucedido pelo outro, isso gera um movimento instável, progressivo e variável. E você tem que se manter tranquilo, sereno, alegre, como surfista em cima da prancha. E você tem que gostar disso. O Tai Chi Chuan é uma arte que é para desenvolver esse estado do surfista na vida, né? Em terra firme. E olha o que eu vou falar para você. Eu tive um aluno que era surfista e quando ele foi fazer o Tai Chi, ele não tinha equilíbrio, porque ele só sabia se equilibrar em cima de uma prancha numa onda. Agora, quando ele tinha que pegar uma prancha, né, em terra firme, que é o Tai Chi, ele não conseguia, ele se desequilibrava o tempo todo. Falava, nossa, mas isso aqui é um inferno, isso aqui é muito difícil. Você entendeu? Então, essa questão de você ter alegria e se divertir com o que você está fazendo. E aí, nesse momento, você juntou o sagrado com o irreverente. Certo? E eu poderia continuar falando sobre outros segmentos, né, que nós conhecemos como as principais religiões, mas em termos práticos, no seu dia a dia, que você aprende dentro do Iaido, no caminho samurai, tá? Então agora eu vou tomar meu banho, que daqui a pouco eu vou entrar numa cerimônia para culto dos antepassados, que foi convite de um aluno meu, que eu tenho muito carinho por ele, e ele me convidou, que vai ter uma cerimônia hoje às 14h30 online, de culto aos antepassados, e é um segmento chinês, e eu vou estar lá, então eu vou tomar um banho, vou comer uma boa comida, né, porque quando o repórter da Globo fez uma entrevista ao vivo na casa de Beijing, porque foi a federação, né, de Neijia que abriu a casa de Beijing em 2008, 8 de agosto de 2008, às 8 horas da manhã. 88888, né? E quem abriu a casa de Beijing foi a Federação Paulista de Neijia, né, com as técnicas dietéticas da culinária chinesa para trabalhar com hortaliças. E quem estava fazendo, né, essa palestra, né, essa vivência, era eu, numa bancada, e foi com essa bancada, ensinando os cortes, né, das técnicas dietéticas da culinária chinesa para hortaliças, que a Casa de Beijing foi aberta com uma entrevista exclusiva ao vivo para o SPTV. E o repórter, resumindo, a entrevista teve vários pontos, tá? Mas eu vou te falar o ponto, né, que tem a ver com o que nós estamos conversando. Na bancada eu tinha a espada chinesa, né? Eu sempre coloco a espada chinesa, quer seja no tratamento, quer seja em palestras, né, de biofood, tá? Vamos lá, biofood, que é o conceito de alimentação que eu desenvolvi. Então eu coloco a espada, sempre ela está ali, né, presente. Por quê? Porque ela é a raiz de tudo, ela é a força de tudo, ela é o espírito de tudo. Então ele chega para mim e pergunta, depois que eu mostrei as técnicas, os cortes, ele pergunta, e essa espada? Para que você tem essa espada aqui na bancada? Isso é o que interessa, né? Então eu disse a ele assim, né, que ela estava lá justamente por causa disso, porque eu tinha títulos, né, dentro da arte marcial chinesa, da esgrima, né, do Tai Chi Chuan. E aí ele falou, e o que isso tem a ver com as técnicas, né, com a culinária chinesa? E eu disse, tudo. Tudo. Eu falei, porque você pensa que eu treino os cortes da minha espada aonde? Entendeu?
E aí ele também entendeu, porque é justamente na cozinha que eu vou desenvolver os cortes, né, que eu executo dentro dos movimentos da espada chinesa. Então eu treino os movimentos, mas a força, a determinação, a realização dos cortes da espada chinesa, eu treino e desenvolvo a força quando eu estou cortando as hortaliças, principalmente a abóbora Hokkaido, né, que ela é bem dura. Então eu faço esses cortes não só com a mão direita, mas principalmente com a mão esquerda, né? Porque a espada japonesa, inclusive, os cortes são feitos com a mão esquerda, a direita é só o ponto de apoio, é o eixo, né? Porque quem está fazendo todo o movimento é a mão esquerda, é a mão esquerda que está cortando, tá? Então é na bancada, quando eu estou preparando uma refeição, é que eu vou afiar a minha espada, porque é lá que eu vou desenvolver os cortes, né? Corte determinado, corte com força, corte de impacto, corte de perfuração, corte diagonal, é lá. E assim nós concluímos esse nosso Ichigo Ichie de agora, ok? Então, bom final de semana para você. Aproveita esses horários, né, do domingo à tarde, para transformá-los numa oportunidade emocionante, né? Porque quando eu comecei a treinar, nunca mais eu tive tédio de domingo à tarde, porque domingo à tarde era o pior horário da semana, né? Mas depois que eu comecei a treinar, eu nem lembro que é domingo à tarde, cara. Eu só sei que é um horário muito bom, entendeu? Para fazer muita coisa. E é isso. Matane.